Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like e se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre Pablo Maia, volante de 23 anos do São Paulo, tem sondagens do exterior e uma proposta oficial do Botafogo. Primeiro a falar sobre o tema foi o Thiago Franklin. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do Pablo Maia e posso confirmar que essa proposta oficial já chegou ao tricolor. Pablo Maia, que já viveu melhores momentos, terminou a temporada de 2025 como reserva do Luiz Gustavo, mas na teoria permaneceria para 2026. Como o São Paulo precisa de dinheiro, não se descarta negócio desde que a proposta seja boa. Jogador cujo contrato só se encerra em dezembro de 2029, ele está avaliado em 7 milhões de euros em 2025 e esteve em campo em 42 jogos com 2 gols e 1 assistência. Você venderia o Pablo Maia? Se sim, por qual valor? Já deixa registrada a sua opinião no espaço aqui embaixo, tá bom? Só para completar sobre o São Paulo, registrar que Biasotto não é mais diretor executivo das categorias de base. Por conta de desavenças internas, ele foi destacado para o CT da Barra Funda. Está num período de férias, se reapresenta em janeiro e vai trabalhar ao lado do Rui Costa. Enquanto isso, o Douglas Schwartzman, que é o diretor-geral da base, procura um substituto para o Biasotto. A maior possibilidade hoje é de Marcelo Lima, que já trabalhou como executivo da base do São Paulo e hoje é CEO do Desportivo Brasil. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Descobrir quanto o São Paulo imagina faturar na temporada de 2025 e já dá para cravar que será um ano de recorde de arrecadação. São Paulo estima que vai fechar a temporada com 970 milhões de reais de receita. Só para que você entenda, o ano de 2024 havia registrado o recorde da história tricolor com 731 milhões de reais. São Paulo está garantindo quase 240 milhões de reais a mais na comparação com a temporada em que mais havia faturado. Esses 970 milhões foram muito impulsionados pela venda de atletas. O tricolor deve fechar com mais de 300 milhões de reais de arrecadação com transferências de jogadores. Foram vários os atletas jovens formados em Cotia, negociados em definitivo. Preciso contar também que além desse recorde de receita, São Paulo tem outras duas boas notícias. Ele deve fechar o ano com superávit, algo meio inédito na história recente do clube. No ano passado, por exemplo, São Paulo havia tido um prejuízo de 287 milhões. Além do superávit, o São Paulo também projeta uma redução importante da dívida. Tricolor que havia iniciado 2025 com mais de 950 milhões de reais de dívida. O endividamento do São Paulo deve bater na casa dos 900 milhões de reais na virada do ano. Para completar o noticiário tricolor, São Paulo deve enfrentar o Vitória nesse domingo no Barradão com o Eric jogando pelo adversário. O Eric pertence ao tricolor e está emprestado ao Vitória. Não há nenhum valor fixado para a compra do jogador, mas ele é tão importante por lá que o Vitória está decidido a utilizá-lo, mesmo correndo o risco de pagar a multa de R$1 milhão prevista em contrato. A estratégia do Vitória é: utiliza o Eric, depois se acerta com o São Paulo para compra em definitivo do jogador e tenta esse abatimento de R$1 milhão. Resta saber se o presidente Júlio Casares vai conceder tal desconto. Bora falar agora sobre o São Paulo, primeiro reforço para 2026 confirmado. Informação que eu contei com exclusividade na noite dessa sexta-feira. Danielzinho, volante e capitão do Mirassol, foi contratado. Ele tinha vínculo com o Mirassol somente até 31 de dezembro desse ano. O Mirassol tentou a renovação do contrato, Corinthians também fez proposta oficial, mas o São Paulo levou a melhor e acabou por contratar o atleta por 2 anos, renováveis por mais um. Danielzinho vai ter um belo reajuste salarial, mas vai ganhar muito menos do que os 700 mil reais por mês a que tinha direito o Luiz Gustavo. E o tricolor nessa posição de volante passa a ter um jogador bem mais jovem e muito mais capaz de estar em campo. O Luiz Gustavo tinha 38 anos de idade e o Danielzinho tem 31 anos. Na atual temporada, o Danielzinho, com a camisa do Mirassol, jogou 50 dos 51 jogos do time do interior de São Paulo. Um dos grandes líderes do elenco, tratado como motorzinho do Mirassol, atleta cuja capacidade física é muito elogiada. Só para completar, registrar que a partir de agora, o São Paulo passa a dar prioridade para as seguintes 3 posições: um lateral direito, um zagueiro e um camisa 10. Negociação com o zagueiro está encaminhada, avançada. São Paulo já tem um acerto com Gaston Ávila, zagueiro argentino de 24 anos de idade, que pertence ao Ajax, mas disputou o Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza. O Fortaleza não conseguiu comprá-lo.
O São Paulo fez uma proposta de empréstimo e aguarda a resposta do Ajax. Se o Ajax topar esse empréstimo, o Gaston Ávila será o segundo reforço tricolor para 2026. Em relação ao lateral direito, a busca é ampla e ainda não há um nome definido. O camisa 10 é tratado como a grande cereja do bolo, jogador que chegaria para ser e para ter um papel importante, especialmente depois da aposentadoria de Oscar. Só para completar em relação ao São Paulo, registrar que o tricolor recusou a primeira proposta do Botafogo por Ferrarese. O time do Rio gostaria de ter o jogador por empréstimo com opção de compra. Hora de falar sobre as dívidas do São Paulo e a notícia é boa. O tricolor vai fechar 2025 com uma queda importante em relação ao endividamento de 2024. São Paulo havia fechado a temporada passada com 968 milhões de reais de dívida. A expectativa do São Paulo é de que essa dívida feche de 2025 para 2026 em 910 milhões de reais, uma redução de 58 milhões. Movimento importante e meio atípico nos últimos anos do São Paulo. A última vez que o tricolor havia conseguido registrar uma queda na sua dívida havia sido em 2022. Bora fazer essa escadinha dos números do São Paulo ano a ano. São Paulo tinha em 2017 apenas 353 milhões de reais de dívida. Passou em 2018 para 334 milhões, uma redução. Em 2019, 538 milhões de reais. Em 2020, 606 milhões de reais. Em 2021, mais um acréscimo, 697 milhões. Em 22, uma pequena queda, 651 milhões. E aí, a coisa dá uma bela degringolada. Em 2023, 669 milhões. Em 2024, a dívida salta para 968 milhões de reais, um acréscimo em apenas um ano de quase 300 milhões de reais. Tricolor que estima uma receita para essa temporada de 970 milhões de reais, novo recorde com direito a superávit. Tricolor cogita no mínimo 30, 40 milhões de reais no azul ao longo desse ano. E essa história de que Pochettino, meio atacante argentino do Fortaleza, interessa a São Paulo e Santos. Antes de gravar esse vídeo, conversei com dirigentes do Santos, do São Paulo e também do Lion. Só para explicar o começo dessa história. O Pochettino teria sido sugerido ao Santos por Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Peixe, que já trabalhou com o argentino no próprio Fortaleza. Em relação ao São Paulo, a especulação da quinta-feira dá conta de que o tricolor elegeu o meio argentino de 29 anos de idade como prioridade para ser seu camisa 10. Achei meio estranha a história pelo fato dele ter 29 anos de idade. Já contei para vocês que o São Paulo busca atletas mais novos. De qualquer forma, fui checar com o pessoal do Fortaleza, que afirmou que não vai aceitar empréstimo nem troca de jogadores. A única possibilidade de o Pochettino deixar o Lion é mediante proposta em definitivo, e a pedida já está definida, 3 milhões de dólares ou 16 milhões e 200 mil reais. Perguntei ainda para essa fonte se Santos e São Paulo fizeram proposta, a resposta, abre aspas, nenhum nem outro, ninguém nos procurou. Fui checar com o pessoal do São Paulo, mas por que tanta especulação? Especulação envolvendo São Paulo e Pochettino. A pessoa do São Paulo com quem conversei assegurou que trata-se de um grande engano. Esse nome não faz parte dos planos do tricolor. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.